Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, filho de Seta Branca. Mais um ano próximo, hoje 24 de dezembro, véspera de Natal. Espera em Deus e o grande Cimiromba de Deus, que este ano que está indo, que está ficando para trás, possa ter servido de experiência para o mestre Jaguar, para o doutrinador e para o Apará. Não foi fácil, mas não quer dizer que não tivemos força para atravessar o obstáculo. Adjunto Evandro está aqui falando, mestre Orlando, presidente do Templo de Niquelândia, Goiás, e que andou um pouco nesse território brasileiro e também fora, junto ao Trinojarã, levando esta força, levando esta energia. E levando também conhecimento aonde fosse necessário. Atravessando as barreiras, muita luta, muitas noites de sono, mas tendo a certeza que cumprimos um legado. Foi muito bom estar nessa doutrina. Quase que no começo, onde muitas coisas foram acontecendo, para que hoje eu pudesse estar aqui. Eu sei, mestres, que o mundo precisa de nós. Precisa do doutrinador e do Apará. Mas antes de tudo, a nossa mãe dizia que já tinha mais de 70 mil doutrinadores. Desses doutrinadores, com certeza, um bocado já partiram para Deus e um bocado já ainda se encontram entre nós. Mas esse legado de levar essa doutrina onde fosse preciso foi feito com muito amor, com muito carinho, sabendo que tivemos perseguição, que tivemos contrariedade, tivemos momentos difíceis, mas não podemos hoje dizer que a nave-mãe hoje só serve como referência. Não. A nave-mãe foi onde tudo aconteceu. Foi aonde a nossa missão começou. Não podemos de maneira nenhuma esquecer do charme de Quarta 108. Dos obstáculos que ela passou com seus filhos, para que chegasse hoje ao nível que se encontramos. Mas tem um legado que é dela, que é só dela, não é de ninguém. E que muitos estão querendo levar para si, hoje dizendo que conhece mais do que até ela mesma. Mas sabemos nós que tem lá na entrada do templo um símbolo, o pássaro que tenta voar na escuridão da noite se perderá.
E eu estou vendo muito desses pássaros fazendo isto. Sabe por quê, mestre? Essa é a única doutrina no mundo que eleva o espírito para Deus. Essa é a única doutrina no mundo que ensina o mestrado depois que ele recebe todas as suas consagrações. E por isso, meus mestres, eu vejo tanta coisa acontecer na nossa missão, no nosso sacerdócio, que me entristece e que as lágrimas correm do rosto, dos olhos, sem eu perceber. Porque não tem como nós ser maior do que a nave-mãe. A maior preocupação de nossa mãe, Quataí 108, era a missão do amor incondicional, a missão do amor incondicional. Humildade, tolerância. Por que que hoje o mestrado estão correndo atrás de consagrações? E dentro de pouco tempo largam o seu cajado para trás. Será que não tem alguma coisa que precisa fazer? De que adianta tantas consagrações se na hora de ser o doutrinador, seu aparato, está o físico? Está ligado nas coisas físicas, nas coisas materiais. Não tem a tolerância nem a humildade de aguardar o momento certo das coisas acontecerem. E eu, adjunto Evano, mestre Orlando, atravessei muitos obstáculos nessa caminhada. E eu tenho certeza que muitos de outros também passaram. E estão aí alargecendo o caminho e a missão. Mas nós estamos sentindo falta daquele mestre que não está com orgulho, com vaidade, com ambição. Mestre respeitando um ao outro, colocando dizeres e condições que não superam a missão e nem o sacerdócio. Com ignorância, com rancor, com desamor, mestre topando um a outro como se fosse uma barreira. Eu não vejo aquele mestre que nós ensinava e quando nós afastava dele, ele estava pronto para fazer o que aprendeu. Nossa mãe, Quataí 108, em Cristo Jesus, com o jeitinho dela, soube amansar leões. E nós não estamos conseguindo. Será onde está o problema de tudo isso? Será que não é ensinar certo? Será que não é botar o mestre a caminho de Jesus? Será que não é dizer para ele que amar a Deus sobre todas as coisas? E a teu irmão como a ti mesmo? O mestre acha porque abre um trabalho com a mente dele, sem a lei, ele é superior aos outros. E aqueles que chegam, muitas das vezes, com sua missão escrita,
tremendo, de medo de errar. E esse mestre não pode emitir, não pode fazer o canto, não pode participar de determinados trabalhos. Será que esses mestres cresceram no começo deles? Eu mesmo fui um que conduzi tantos mestres que hoje são grandes comandantes desse amanhecer. Ensinei, conduzi. E eu era um semi-analfabeto. Quando a minha mãe, Quataí 108, a nossa mãe, Quataí 108, me deu a condição, ela disse: o mundo espiritual de onde tu vieste sabe muito bem quem tu és. O canto da sua individualidade, o canto da individualidade de todo esse povo mostra quem ele é, mas não é o que ele tem que ser aqui, agora. E lamentavelmente é o que está acontecendo. Estão mostrando o canto da sua individualidade aqui. O poder aqui. Mestres, dito por ela, nós estamos numa viagem muito rápida. A origem nossa não é aqui. A origem nossa é no mundo do grande Semiromba de Deus. É no mundo de Deus Pai Todo-Poderoso. E por que nós estamos procurando essa origem aqui? Procurando, atropelando as leis, machucando o mais simples do mestre. De que adianta? Eu espero, mestres, que esse Natal venha trazer para nós uma grande reflexão. E espero em Deus que seja um Natal farto, que não falte o alimento, o remédio da ciência e o remédio da fé. Eu, ano passado, falei para o corpo mediúnico do Evandro do Amanhecer e com aqueles que eu conheço que esse ano seria um ano muito difícil. Mas nós conseguimos atravessar os obstáculos. Mas teve obstáculos esses que foram constituídos dentro do próprio sistema doutrinário. O mestre desse amanhecer não pode mais ir num trono. Ele não pode mais ir numa cura. Ele não pode ir mais num ande. Ele não pode ir mais numa junção, numa indução, porque ele é um mestre. Se na própria lei diz que um doente não cura outro, se ele está procurando este caminho é porque ele está querendo se organizar. Ele está querendo se curar de alguma coisa. Para poder voltar à sua caminhada. Lamentavelmente, eu fico triste com esses acontecimentos. Se ele não pode ir na doutrina do amanhecer, aonde é que ele vai poder? Ele vai ter que procurar outro lugar. Porque o adjunto Quataí 108 se diz o grande soberano. Que o mestre tem que trabalhar, que trabalhar, que trabalhar. Mas como é que o mestre doente vai trabalhar? Como é que o mestre com fome vai trabalhar? Porque o mestrado é grande. Ele está na lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito faz com que ninguém ajude ele. Porque ele está no karma dele. Ô mestre, salve Deus. Quando aqueles pacientes estavam atrás da casa grande para receber o seu dinheiro, do seu aluguel, do seu remédio, do seu gás, da sua luz,
e tia Neiva já tinha desencarnado. E eles não sabiam. Que prova é essa que a tia quis trazer para nós? Porque também eram mestres que ela estava cuidando da maneira sutil dela e conduzindo eles à doutrina. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Por que nós não podemos ser um representante de Quataí 108? Não podemos ser ela, jamais, nenhum na Terra vai conseguir ser. Porque sabemos que o Espírito, na condição dela, a cada 100 anos é que aparece uma Terra. E tem muitos que aí estão, que aprenderam com ela, que conviveram com ela e que simplesmente estão distanciando a doutrina cada vez mais dos mais humildes. Mestres, volte atrás um pouquinho. Volte atrás do que a tia deixou. Só amor poderá nos conduzir. Jesus, divino e amado Mestre, andou por esse terreno, por esta terra, com a chinelinha franciscana e com o seu bornalzinho do lado e o seu tapete debaixo do braço, ensinando a cada um de nós o amor incondicional. E a tia Neiva, a nossa mãe clarividente, também nos ensinou. Não cabe a nós dizer ou falar que a doutrina do amanhecer hoje é os templos do amanhecer. E o templo mãe não serve mais nem como referência. Não pode mais. Vamos deixar esse caminho velho para trás e pegar a nova estrada que nossa mãe nos ensinou, de novo, as rédeas, como dizia o Tino Ajaran, entregar o cajado de cada um, a nossa mãe Quataí 108, isso é um direito meu, e eu entrego a vocês, missionários, presidentes, adjuntos de povo. Por isso, meus mestres, vamos ver onde estão os nossos erros, não desses que estão perdidos, porque se eles estão perdidos é porque nós que fizemos por onde eles se perderem. E se nós juntarmos a nossa mente com amor, humildade e tolerância, nós vamos resgatar esse povo perdido que aí se encontra. Cada adjunto tem um povo. E cada adjunto tem um povo perdido. Eu tento de toda maneira errar menos. E mesmo assim, ainda joga um machadinho em mim. Como jogava um machadinho na tia. E agora, esses grandes que se dizem ser poderosos. Mestres, a tia tinha uma preocupação com a nave-mãe de todos os trabalhos ter plenamente realizado todos os dias. Ela dizia dos seus romeiros, e os romeiros se esparramaram e hoje trabalham em templos nenhum, consegue mais realizar da maneira que ela queria. Tiraram, dividiram, levaram para tudo que foi lugar e hoje, lamentavelmente, é nenhum. Nós abandonamos a nave-mãe, estamos sem poder voltar, temos problema para ser resolvido, mas sem a nave-mãe, não adianta nós navegar. Espero em Deus que o seu filho venha unificar esse povo. É muitas estrelas para ser realizado trabalhos. Se a nave-mãe já está tendo dificuldade, valeu os outros tempos. Eu conheço vários que estão com dificuldades em realizar seus trabalhos. E espero que
nós possamos acordar em 2026 para ser o maior poder energético, de energia, como disse a nossa mãe da estrela, da unificação para este planeta terrestre. Eu sou muito pequeno, mas eu teria que dizer isso. É muito mestre sofrendo, cada um no seu canto, pela vaidade e o orgulho de alguns adjuntos. Como eu volto lá atrás, não pode mais passar nos trabalhos. Então ele vai procurar o quê? Ele vai procurar as igrejas, os terreiros, como muitos já estão procurando, porque não pode ir no Preto Velho receber uma mensagem. Ele não pode ir no médico receber o conforto de uma dor física. Ele não pode ir numa junção por alívio da sua vida material. Ele não pode ir numa indução por alívio do seu alívio. E numa defumação para consertar as dores físicas. Ele não pode ir no range para receber a força do grandioso Mestre Lázaro, porque ele é um médium. Eu passei 1 ano e meio para realizar uma quantidade de range pedido pelo grande Simiromba de Deus. Quase 2 anos. Eu me disfarcei para poder não estar respondendo toda hora o mestre. Porque eu era o primeiro da fila, ele me colocava para segundo ou terceiro. Eu era o primeiro da fila de novo e me botava para segundo ou terceiro. Porque eu tinha que passar na maca, deitado, pelo câncer que eu adquiri. E hoje nós estamos vendo muitos mestres com o mesmo problema e não pode passar. Não pode passar neste trabalho. Salve Deus. Eu te digo, meus irmãos, meus mestres, está na hora de nós acordarmos. Está na hora de nós ajoelhar. Ajoelhar e agradecer a Deus por ter tido uma mulher como nossa mãe 478. Eu agradeço por ter conhecido e convivido com o adjunto Cairã, que é a minha raiz, e que eu sei que esta raiz é que tem que ter respeito. É o mestrado. E com nós unidos, com amor incondicional, nós iremos, em Cristo Jesus, superar, vencer esta batalha que está vindo aí para o ano 2020. Não importa o quadro político, o que importa é nós, o jaguar entre o céu e a terra. Salve Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que se ele for pelo menos igual a este ano, já vai ser bom demais. Vamos agradecer sempre a Deus. A Jesus, divino e amado Mestre. Salve Deus, povo de Santa Branca, filhos de Evano do Amanhecer, aonde quer que se encontrem, filhos de Cairã, salve Deus, povo bendito, desse grande Simiromba de Deus. Esse legado de nossa mãe, Quataí 108, que deixou a nós e confiou a nós. 70 mil doutrinadores. E agora nós podemos ter até mais, mas não estamos alcançando os anseios e os desejos que ela queria. E que o grande Simiromba de Deus queria. Vamos lotar aquele templo mãe. Vamos voltar, somar na nave mãe. E assim nós vamos adquirir força para ir para os nossos templos e lutar. Mas lutar com amor e com sabedoria.
Salve Deus, meus mestres. Salve Deus, família Zelaya. Que Deus vos ilumine. Sei que não foi fácil agora para o Raulzinho. Ainda teve mestres que criticaram porque foi pedido uma ajuda. Mestres, é assim que nós estamos, julgando, condenando, simplesmente na necessidade de um irmão, em busca da ciência, porque a fé eu tenho certeza que ele tem, e todos que estão em torno dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. Adjunto Evandro, mestre Orlando, presidente do Templo de Niquelândia, Goiás. Graças a Deus.